Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou dar continuidade à história japonesa, né, da criação, que a gente começou lá em Takamahara, né, na verdade começou com nada, e paramos com a chegada do casal em Wakoko, a Terra da Paz. Então eu vou continuar a partir daqui. Vamos lá. Primeiro, só recapitulando um pouquinho, assista um vídeo, tá? O vídeo anterior, pra poder entender onde tá começando a história aqui. Então, primeiramente, quando eles chegaram, né, em Wakoko, eles descansaram um pouco, né, daquele caos todo, e Izanagi até falou com Izanami, dizendo que é uma coisa pra concluir, era vir pra cá com você, eu consegui concluir, uma das primeiras coisas na minha vida que eu faço isso, uma coisa interessante. E aí eles começaram a aproveitar, assim como Izanami e Izanagi tinha pensado, eles teriam tempo suficiente e, como dizer assim, não, solidão não, porque tá em dois, né, mas paz. Tadinha. Suficiente, né, por isso que é o Wakoko, Terra da Paz, pra poder curtirem entre eles, né, conversarem, né, enfim. Vamos ficar só na conversa mesmo e no aproveitamento da natureza ali perto. Eles brincavam, eles riam, eles conversavam, eles passeavam. Aproveitaram muito antes de pensar em construir qualquer coisa ou de fazer qualquer coisa. Só que isso atraiu a curiosidade dos deuses, né? O povo lá em cima ficou lá olhando assim, eita, eles aí, ó. O que é que estão fazendo? Por que eles estão brincando tanto? Por que eles estão felizes? Por que eles estão rindo tanto? E de tanto observar, né? Mesmo na sua, vamos dizer assim, seu descuido, né? Seu descuido espiritual, você está percebendo muito, você está ligando muito, se estava sendo observado ou não, eles acabaram percebendo que os deuses lá em cima estavam observando eles. E aí, Izanagi propõe, vamos fazer alguma coisa para homenagear os deuses ou para trazer um vínculo entre o céu e aqui, onde a gente está. Então vamos construir alguma coisa. E eles decidiram construir um pilar, para que esse pilar pudesse ser usado como guia, né, na hora de descer de lá Takamahara, para que eles pudessem descer com certa facilidade ou subir com uma certa facilidade. Você poderia pensar que seria uma escada, né, rodando assim, né, lá em cima. Só que eles são divindades, né, mas assim, escalar também é muito, né. Mas vamos pensar que fosse alguma coisa mágica, quase como um elevador, né, para que um fluxo de energia levasse eles lá para cima através do pilar e vice-versa. Vamos pensar por esse lado, né? Porque, enfim. Mas eles foram e decidiram. Izanami comprou o discurso, comprou a ideia e decidiu fazer. Vamos fazer, vamos embora fazer. E aí eles juntaram. De onde eles tiraram o recurso? Vai saber. E essa história eu tô contando baseado principalmente aqui nas histórias relatadas nesse livro aqui, tá bom? Enfim, e aí de onde eles tiraram o material? E quem sabe, mas decidiram construir. E aí quando terminaram o pilar, chamaram esse pilar de Ame no Mihashira. É isso? Ame no Mihashira? Acho que é esse nome mesmo. Pilar Ame no Mihashira. E aí Izanagi ficou assim, só pressionado de novo, né? Nossa, a segunda coisa que eu termino com você e tal. E Izanami, deixa de ser besta, homem. Tá bom, já sei. Oxi. E aí eles fizeram isso em homenagem aos deuses, né? E decidiram fazer ao entorno desse pilar um salão, né? Assim, na minha cabeça funciona quase como um Taj Mahal. Só que em vez de só a cupulazinha, um pilar imenso. Talvez uma referência aí aos pagodes, né, budistas, né? Então pode ser que seja também uma referência a isso. E aí eles fizeram um entorno ali para poder passarem mais tempo ali e até quando eles queriam, vamos dizer assim, enviar mensagens, né, para os deuses, eles enviavam ali pro pilar. Então a gente pode dizer que seria basicamente o primeiro templo, né? O primeiro templo feito, shintoísta nesse caso, né, já que para Shinto. Então, o primeiro templo aí feito a respeito desse tipo de ligação entre o celeste e o terrestre, né? E aí eles continuaram vivendo a vida deles. Até que num belo dia que estava chovendo, eles estavam lá fora, eles correram pra dentro e eles ficavam trocando olhares, aquele negócio todo, né? Izanagi queria Tani, né? Izanami não difícil, mas também queria aquele negócio todo, não sei o que. E aí quando eles entraram no salão, eles deram uma volta lá no pilar
enquanto ouvia a chuva cair, tava nublado, a luz piscando, terminando por causa dos raios que caíam, né? E aí Izanami fez, vamos ali dar uma volta e não sei o que, e soltou o kimono, deixou cair no chão, aquele negócio todo. Que velha safada! Izanagi, né, se oriçou, e aí eles foram e o que? Tãe. E aí ela engravidou. O quê? Não acredito. Ela engravidou e eles ficaram felizes, né? Nossa, vamos ter um filho e tal, não sei o que interessante, pai e tal. Como eles sabiam que era filho, né? Se eles estavam uma divindade lá em cima, o povo teoricamente não tinha. Mas assim, em momento nenhum se falou que os outros deuses não copulavam, né? Não transavam, né? Então, né? Tinha aí alguma coisa. Até porque vários deuses vieram lá de cima também, né? Então, enfim. E aí eles dois tiveram um primeiro filho. Só que esse primeiro filho nasceu altamente deformado. Ele nasceu, nem se parecia com um humano, nem se parecia com uma divindade. Ele parecia Eles não dizem o que ele parece, só que eles diziam que era um negócio completamente deformado realmente. Praticamente como um aborto, mas vivia, sabe? E eles acharam muito estranho aquilo. Então meio que deram à natureza. Pegaram esse bebê. Colocaram esse bebê dentro de um barquinho e colocaram na água e mandaram esse coisinha para ver se a natureza tomava conta, ou enfim, porque eles achavam que ele não ia sobreviver realmente, né? Então fizeram a cerimônia quase como uma cerimônia fúnebre para ele. E aí, esse bebê, ele começou a virar uma ilha depois. E aí, assim, na realidade eu até já citei em outros vídeos, inclusive no vídeo que eu falo das mulheres, né? O vídeo que saiu no Dia das Mulheres, né? Comemoração. Enfim, eu falo um pouco sobre isso também. Mas, enfim, o que acontece? Depois desse evento, eles ficaram meio assim. E aí, numa segunda vez, Izanami chama de novo Izanagi pra dar uma volta no pilar. E aí já vira lá um codinome ali, um código ali pra eles, pra aquilo ali. E aí eles vão e dão uma volta no pilar e acabam, né, copulando de novo. Não necessariamente em seguida, né? Depois que passou aquela, vamos dizer assim, depressão pós-parto, né? E aí eles têm realmente outra vez o ato e ela engravida mais uma vez. Eita, povo fértil! E aí o que acontece? Ela vai e engravida e tem mais outro filho. Esse outro filho, da mesma forma, nasce completamente deformado, né? E mais uma vez eles acreditam que a criança não vai sobreviver, nem nada do tipo, e fazem o ritual novamente e essa criança vira outra ilha, né? Por isso que fala que Izanami, ela é basicamente um... Como é que o povo fala? Não é celeiro, não é... É como se ela desse a luz a muita coisa. Então, tipo, ela realmente dá luz a muita coisa, a muita divindade. Inclusive a entidades, né? Vamos dizer assim. Porque nesse caso, como eles viram ilhas e fica como se fosse um espírito da ilha, um kami da ilha ali responsável, que é filho dele de toda forma, ela também dá a luz a, tipo, até as ilhas do Japão. Parte das ilhas do Japão. Aí, né? A primeira Wakoko foi feita lá com no Ameno no Nuboko, né? A lança. E agora ela tá fazendo outras ilhas dessa forma. E aí, eles ficam muito chateados com isso, mas enfim, meio que faz acontecer a mesma coisa depois, tipo, eles superam. Foi um evento, foi uma coisa que aconteceu aleatoriamente, mas aquilo fica na cabeça de Izanami. Pronto, aí aconteceu de uma terceira vez. Inclusive, gente, se estiverem gostando, né? Curta, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não esqueçam de curtir. Comentem. No final, dou uma palavra aqui do que vocês podem comentar. Comentem e compartilhem também. Não se esqueçam de se inscrever. Enfim, voltando. E aí, chegando numa terceira vez, nesse caso, Izanagi chamou Izanami pra dar uma volta no pilar. E aí ele vão dar a volta no pilar, só que quando chega no meio do caminho, Izanami bota a mão no ventre e fica... Eu não tô com um bom sentimento a respeito disso não, a sensação tá meio estranha, né? Eu acho que a gente deveria falar com os deuses lá em cima, antes da gente arriscar ter um terceiro filho. E aí Izanagi, como sempre, né, como até a Jéssica fala no vídeo, né, um homem hétero, parabéns, né, um dos primeiros, talvez o último, que presta. Ele... entende a situação dela e diz, tá certo, a gente se ajeita pra amanhã a gente ir lá, pra ver essa questão. Aí tá certo. E passou-se a noite e quando foi de dia eles foram lá. Chegaram lá, é engraçado esse negócio de noite, tá? Porque
Depois eu vou entender. Mas enfim, e aí vão lá. Quando chegam lá, em Takamahara, o que acontece? Eles chegam a falar com os deuses. E aí os deuses simplesmente dizem, olha, a gente quer saber o que está acontecendo, porque vocês estão assim, um bando de velho fofoqueiro, né, que estão aqui só espionando a gente, observando, não sei se vocês são voyeur, não sei se vocês são fofoqueiros, porque nada que vocês querem da vida de vocês, por causa da imortalidade de vocês, né? Então assim, o que está acontecendo que a gente só está tendo um filho que não chega nem a vingar direito? Por que está acontecendo isso? E aí os deuses, assim, como se fosse nada, eles dizem, não, é porque simplesmente ela está assumindo um lugar de homem. Aí ela, qual é a história? Aí eles pegam e dizem, não, não está certo a mulher chamar o homem para o ato. Quem tem que convidar é o homem. Oh, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ela se indigna. Ela fica possessa. Eu dou razão a ela. Que coisa arcaica. Apesar que ele tá falando de mitologia, né? Mas que coisa arcaica, absurda, que palhaçada. E ela fica possessa com isso e reclama com Deus que diz que não concorda. Claro, tem interpretação minha também aqui, tá? Mas assim, no livro fala que ela discorda. Mas eu prefiro imaginar que ela fez um barraco e reclamou lá. E ele deu corda a ela, ele apoiou ela. Isso é real, ele apoia ela mesmo na indignação dela. Só que ele vê que não tem muito pra onde conversar e que os deuses vão acabar fazendo isso porque eles não têm como convencer tantos deuses a não mandar esse tipo de energia pra eles nessa situação. Tipo, a energia negativa dos deuses que tava gerando isso. E aí eles dizem que vão acabar fazendo isso e Izanagi chama Izanami no canto e diz, ó, mulher, vamos fazer o seguinte. Eu concordo com você que isso é um absurdo, é uma palhaçada, é ridículo. Mas, numa situação dessa, eu lhe convido, nem se preocupe. Eu lhe chamo pro ato e tal, você pode conduzir lá, entendeu? Mas assim, só o começo, eu chamo, mulher, relaxa. Fica de boa, tu vai... Pode ser, ela... né? A gente não tem o que fazer? Pode ser, tudo bem. Vamos lá. E aí eles se retiram de Takamahara. E descem e voltam para o Wakoko. Quando chegam lá embaixo, né, depois dela se acalmar, depois dela no coisinha e tal, aí ele olha pra cara dela e fala, olha filha, vem cá, vamos dar uma volta no pilar? Aí ela pega e diz, tá, vamos, é bom que a gente serve de teste. Aí, minha gente, descambou. Aqui, ó. Muito, viu? Bicho que foi muito. Essa mulher pariu com força. Pariu até não querer mais. Então assim, foi de um jeito. Depois ela tinha esquecido da raiva. Já tava lá, feliz da vida. Olha, caminho da montanha, dos rios, do lago. De tudo que você imaginar tava saindo. Já saía assim, pleno, maravilhoso. Bonito, muitos deles já até saíam do bebê pra fazer tudo assim já rapidamente. De repente ela ia parindo e ó, tá tranquila. E aqui ó, de novo, enfim. Maravilha, tudo certo, tudo muito bem. Que um belo dia ela adoeceu. Ela tava grávida e ela adoeceu. Gente, olha, essa parte aqui é um pouco pesada, tá? E ela vai ficar pela metade, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, vamos lá. Eu tô falando de pesada, não é sentido de sangue desse tipo. É pesada de... vai ficar um pouco nojenta. Mas enfim, bora lá. E aí o que acontece? Ela começa a adoecer e nem ele nem ela entendem. Fica, como assim? Ela tá adoecendo que parece estar desfalecendo. Como é que um imortal vai morrer? Isso não faz nem sentido. Nem gramaticalmente, nem nada. Como é que o imortal vai morrer? Como é que é isso? Só que ele fica preocupadíssimo com ela e cuida dela todo o tempo que ela tá ali. E aí eles entendem que na realidade é um dos filhos que tá no ventre dela que tá matando ela por dentro. Como é uma divindade, né? Vamos dizer, como diria em Pokémon, né? Kokabatsugunda, né? É super efetivo, né? O efeito dele nela. E nesse caso é porque era o deus do fogo. É... Kagetsuchi, se eu não me engano o nome dele. Kagetsuchi, acho que é isso mesmo. E aí ele tá destruindo ela por dentro, destruindo os órgãos dela por dentro. E Izanagi pede aos deuses, ora solicitando boas vibrações para que eles não deixem ela morrer, nem nada do tipo. E ela começa a ficar, mas ela continua definhando. E aí nela definhando, ela se urina e se caga assim. E das fezes e da urina dela vão brotando deuses, vão brotando divindades ali. Alguns momentos falam que essas divindades são divindades de algumas coisas mais, assim,
simples ou até às vezes asquerosas, como alguns onis saem disso, ou alguma coisa desse tipo. E alguns contos falam que pode ser isso, né? A origem de alguns yokais, algumas coisas, mas também de algumas divindades meio assim, como eles acreditavam, como os japoneses acreditam, né? Que tem kami de tudo, até do banheiro, por exemplo, né? Então existem a classe mais simples, vamos dizer assim, vou dizer mais baixo. Então nesse caso acontece isso. E ela vomita também quando tá passando mal. E do vômito dela também nascem divindades. E muitas, e muitas, e muitas. Vai proliferando. E Izanagi vai ficando desesperado porque não sabe o que fazer. Aí ela dá um grito, né? E desfalece. Praticamente morre, né? Assim, considera-se que ela morreu. E aí Izanagi fica desesperado a respeito disso, né? Solicita para os deuses que ela consiga sobreviver e tudo mais. E aí as boas vibrações dele ressuscitam ela. E aí ela recobra a vida, vamos dizer assim, só que ela só volta para morrer de novo. Porque ela volta para vomitar mais deuses e parir o último deus, que é esse deus do fogo, né? O Kagetsuchi. E ele nasce ali, cai, puf, coisinha. E depois que ela dá a luz a ele, ela morre. Dessa vez é definitivo. Puf, morreu. E a Izanagi, ela entra pro Guinness, né? A primeira imortal a morrer, a primeira imortal a ressuscitar e a primeira imortal a morrer depois de ressuscitar. Ela vai pro Guinness 3 vezes, essa mulher. Mas, brincadeiras à parte, Izanagi fica inconformado com a situação. Ele não aceita a morte dela de forma alguma. E ele olha pra criança e culpa a criança, né, o bebê lá, o Kagetsuchi. Cuidado aí com essa parte que eu falo agora. E aí ele olha com ódio pra essa criança e diz: você foi o culpado da morte da minha esposa. Ele já foi pai de não sei quantas crianças, né? Porque é mais um nesse caso. E aí ele tira uma katana e decapita o bebê. E aí quando ele decapita e o sangue jorra, do sangue dessa criança, tanto do que jorra da onde era o pescoço, do que escorre da cabeça da criança, nascem mais criaturas. Aí, mais uma vez, nesse caso, fala-se às vezes que são mais divindades mais simples, mais de nível energético mais baixo. Alguns falam que são onis, alguns falam que, enfim, fica nessa confusão, mas que brota muita coisa. A ideia dessa parte do conto é que muita coisa é brotada e talvez daí surgiram yokais, onis, enfim, outras coisas ali de várias divindades e muitas divindades realmente. E aí Izanagi fica inconformado com isso e sofre, obviamente, a morte da esposa e não aceita. Ele decide viajar para o Yomi no Kuni para poder resgatar a esposa no mundo dos mortos. Mas aí, essa parte merece um vídeo só a partezinho dela, porque é interessante, não é tão grande, mas também não é tão curto para eu inserir aqui, e aí vai ficar para uma terceira parte. Enfim, eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, e se não sabem o que escrever, eu acho que nada mais justo do que escrever Izanagi, né? Então, é isso, valeu!